Bem, bom dia a todas, bom dia a todos. É um prazer recebê-las e recebê-los aqui em nome da ANAP. Nós temos procurado realizar com grande frequência eventos onde possamos discutir assuntos que são da ordem do dia dos nossos hospitais e, sendo assuntos que preocupam os hospitais, a gente pode dizer que são assuntos que preocupam o sistema de saúde, os pacientes, os médicos, os profissionais de saúde, enfim, esse mundo complexo e desafiador que é a saúde. Hoje, escolhemos como tema um tema que, obviamente, tem a maior centralidade, a maior importância, que é o universo das questões trabalhistas que envolvem os hospitais. E, para isso, convidamos 4 pessoas que têm enorme conhecimento do tema e, mais do que isso, têm um conhecimento prático em função das atividades que exercem. Estão conosco a Raquel Oliveira, que é gestora de pessoas do grupo Albert Sabin, a Lorena Morelato, que é coordenadora do GT de pessoas da ANAP e diretora de gente e gestão da importante rede Cora Saúde. Conosco também a doutora Daniela Bernardo, advogada trabalhista, que está, por sinal, nesse momento em Genebra, participando de Assembleia Geral da Organização Internacional do Trabalho e que nos assessora, nós da ANAP, nessas questões, e a doutora Tereza Gutierrez, que é sócia do escritório Machado Nunes Advogados e que também assessora a ANAP em questões jurídicas e, entre elas, obviamente, questões trabalhistas. A minha primeira pergunta é a pergunta para estabelecer. Nós temos aqui, nesse momento, 100 pessoas nos acompanhando. A primeira pergunta é uma pergunta tentando estabelecer uma ponte entre o que acabou de acontecer, que foi a tragédia da pandemia, e o que está acontecendo. A minha pergunta, especialmente para a Lorena e para a Raquel, é a seguinte: a gente pode dizer que a normalidade, entendendo por normalidade o que era pré-pandemia, a gente pode dizer que a normalidade voltou ou que voltamos ao mundo de antes da pandemia? Bom, bom dia a todos. Vou começar a responder que eu acho que a gente nunca mais voltará ao que era antes, né? A gente volta aí com um nível grande de exaustão. Eu entendo que a equipe assistencial, a equipe da saúde, ela vive momentos sem trégua, né? Pandemia, as questões todas da sobrecarga de trabalho, questões de formação profissional, saúde mental, emprego, desemprego, enfim. Eu acho que não, a gente volta cansado, sem nenhum refresco, né? A saúde ela vem vivendo momentos tensos há muitos anos, então voltamos cansados, obviamente, com um arcabouço de experiência e de vivências muito grande, mas isso tem custado muito caro para nós, né? A gestão de pessoas ela tem recebido isso de uma maneira muito contundente há muito tempo. Lorena. Concordo com a Raquel. Acho que nunca mais teremos um ambiente de saúde como tínhamos, né, antes da pandemia. Os desafios, aprendemos muito, acho que a pandemia nos trouxe aí abertura, tínhamos muitos processos de gente muito ainda que não faziam tanto sentido como a gente tem agora depois da pandemia, né? A gente tinha aí, por exemplo, momentos de capacitação, né? A gente insistia muito na capacitação dos nossos colaboradores de forma in loco, né? Dentro de sala de aula, e nós tivemos que reformular toda essa maneira de contato com o nosso colaborador, de capacitação, até mesmo de diálogo, né? Como foi desafiador durante toda a pandemia manter essa proximidade, essa empatia com o nosso time. Nós tivemos que nos reinventar, né? Durante a pandemia, tivemos um desafio grande de buscar estar próximo, mas sem estar próximo tão fisicamente, porque a gente não podia. E eu acho que isso a gente trouxe de grande experiência e oportunidade
para, posteriormente, acho que agora principalmente, avaliarmos os nossos processos e as nossas condutas de uma forma que consigamos estar próximos ainda, estar tendo todo esse amparo da instituição, dos colaboradores, mas também reinventando os nossos processos. Então, acredito, da mesma forma que a Raquel, ainda temos grandes desafios. A saúde mental é, de fato, o nosso maior desafio pós-pandêmico, né? As pessoas ainda estão doentes, doenças diferentes do que a gente teve no momento do auge do Covid, e isso nos traz aí um olhar diferente que precisamos ter para os nossos ambientes de trabalho. Então, concordo com a Raquel. Os nossos desafios são grandes ainda, né, Raquel? Muito grande. São enormes. Eu gostaria de já pedir para temos 122 pessoas nos acompanhando nesse momento. Quem tiver perguntas, já utilizar o chat e ir colocando, por gentileza, as perguntas. A Lorena e a Raquel parecem nos induzir, né, a ideia de que a saúde mental é hoje a principal preocupação, ou deveria ser, de quem está gerindo a área de pessoas dentro do sistema de saúde. A doutora Daniela e a doutora Tereza, elas não estão dentro de hospitais, mas lidam com as pessoas e os problemas que estão dentro de hospitais. Vocês têm, com esse olhar externo de vocês duas, vocês têm a mesma avaliação da Raquel e da Lorena de que hoje o principal problema de gestão de pessoas seria ou é a questão da saúde mental, doutora Daniela? Bom dia a todos aí. Eu entendo que é um dos nossos maiores problemas. E a saúde mental, principalmente, acho que olhando aqui, né, para as nossas entidades de saúde, para os hospitais, ela tem um reflexo muito grande, né? Ela teve aí, nós estávamos ali na linha de frente, a gente tem aí os próprios empregados ali que participavam da sociedade, sofreram ali todas essas considerações, e estão aí tendo hoje o reflexo disso com adoecimento, né? E aí, não só isso, né? A gente já conversou um pouco aqui, acho que a gente sempre fala na ANAP, a questão do próprio absenteísmo, né? O próprio turnover que a gente tem. Então, as pessoas acabam deixando, né? Eu não quero mais passar por aquilo novamente, então eu não quero mais me dedicar a esse trabalho. A gente tem um reflexo no próprio judiciário, a gente vê o reflexo no próprio Ministério Público, que investiga os hospitais, né? Então, eles já estão olhando, principalmente por afastamentos, então eles começam a olhar isso, né, a quantidade de afastamentos gerados dos empregados que trabalham perante as entidades de saúde, né? Então, tem um reflexo muito grande, que ele acaba ali ocasionando, acho que não só na rotina ali, mas também com problemas judiciais ou até discussões que você levaria até para uma esfera até de investigações aí perante as entidades. A gente vê que isso é algo aí que vai nos acompanhar por alguns anos, né? Aqui, um ponto também que eu acho que, além da saúde mental, Brito, é a questão da qualificação, né? Acho que a Raquel e a Lorena passaram um pouco sobre isso, né? Mas acho que na pandemia a gente acabou tendo um ganho, né? Porque você achou outros meios de promover essa qualificação dos profissionais, mas é uma dificuldade você garantir, né, um caminho, uma trajetória efetivamente numa qualidade maior, justamente por essa oscilação, né? Esses problemas que a gente tem paralelos aí em relação a absenteísmo, né? Até que a Daniela mencionou, e a questão da saúde mental propriamente dita, porque os serviços de saúde, eles são obrigados a manter a qualidade do atendimento, e isso se dá, na maior parte das vezes, pelos treinamentos, né? Que eles também são obrigados a manter, né? Mas quando a gente tem essa oscilação aí relacionada à saúde mental e um aumento de absenteísmo, e também, né, de turnover, né, que é algo inerente aí, que a gente tem um aumento geral e na saúde também, essa questão da gente conseguir manter a qualificação também certamente é um dos maiores desafios que a gente vê aqui no dia a dia, tá? Acho que é um pouco isso, e de caminhar, né, para a manutenção de protocolos clínicos rígidos que as instituições cada vez têm mais, e isso demanda cada vez mais essa busca pela qualidade, né, que é determinada pela legislação,
ela acaba demandando que eu faça investimento cada vez maior em treinamentos. E todo esse aspecto relacionado à saúde mental também acaba impactando indiretamente em tudo isso, né? E só completando um pouquinho, Tereza, tem a questão da formação, da capacitação, da educação continuada, contínua, tecnicamente, e também da disponibilidade psíquica, para que você possa estar ali no seu trabalho inteiro, naquela jornada, vivenciando, porque isso garante qualidade assistencial, que é a nossa premissa maior, né? O foco no paciente, no desfecho favorável, né? De como que aquela jornada vai ser bem sucedida, né? Bem acompanhada, bem realizada. Então, a equipe assistencial hoje ela vive numa pressão muito grande nesse sentido, entre preciso aprender, mas também preciso ter conforto para colocar aquele meu aprendizado em prática. E os prejuízos da saúde mental, eles são muito neste ponto, né? Porque às vezes a gente continua, às vezes não, a gente continua falando sobre educação continuada, programas robustos de desenvolvimento, de desempenho, só que o efeito disso, ele está aquém do esperado, porque aí entra a questão da saúde mental, da possibilidade de aprender e colocar em prática com tranquilidade, né? Sem se preocupar com os problemas internos, né? Psíquicos mesmo. Então, assim, esse é um dilema, é um conflito que a gente vivencia em contato com as lideranças, né? Olhando aí todos os protocolos, participando de núcleo de segurança do paciente, como que a gente vai voltar aí, sim, é necessário que a gente volte a um cenário de mais conforto, produtivo, né? Esse é o grande desafio da gestão de pessoas, no meu ponto de vista hoje, né? Alinhar clima, saúde mental e desempenho. Como que a gente traz isso, essa equação, ela fique favorável. E aí, complementando, né, Raquel, eu acho que o caminho, ele sempre inicia pela liderança, né? Acho que a partir do momento que tenhamos em nossas unidades lideranças preparadas para isso, né, desenvolvida para ter esse controle emocional, para ter essa liderança humanizada, né, saber fazer toda essa apropriação também de sentimentos do seu time é essencial. Então, aqui na Cora, por exemplo, nós temos há 2 anos já trabalhando fortemente com as nossas lideranças, acabamos agora um programa grande, que a gente chama de Cora Lidera, onde, de fato, trabalhamos durante quase 1 ano e meio em temas focados em desenvolvimento de habilidades voltados para uma liderança humanizada, né? De que forma eu posso, de fato, me colocar no lugar do outro, enquanto cliente, enquanto colaborador, enquanto par, com esse olhar sensível de trazer as pessoas a entenderem que somos humanos e temos os nossos desafios diários, né? Mas, ao mesmo tempo, quando conseguimos envolvê-los no processo como um todo, até no processo decisório dentro das nossas organizações, isso facilita muito. Então, ter ao meu ver, né, esse líder com uma percepção maior, para que ele possa não só enfrentar, mas também buscar trazer soluções e ações, é um modelo que a gente precisa buscar enquanto área de gente. Né, ter esse alinhamento e dar essa oportunidade de percepção de um mundo material e imaterial ao mesmo tempo. E eu acredito que o passo inicial sempre vai ser na liderança. A liderança ela precisa estar preparada para isso, e sabemos que o que passamos pela pandemia, muitos dos nossos líderes, de fato, não estavam preparados, né? Inclusive nós, enquanto líderes de gente. Né? Quantas vezes naquele momento, e até hoje, às vezes, eu saio do escritório pensando, será que eu consegui, de fato, entregar? Né? Como é que eu estou me sentindo com tudo isso? As ações estratégicas que a gente precisa tomar, como é que eu me sinto em relação a tudo isso? Então, as lideranças precisam estar cada vez mais preparadas para esses desafios e para esses enfrentamentos. Eu acho que vocês apontam com muita precisão as circunstâncias novas e desafiadoras de que quem gere pessoas, especialmente no campo da saúde, coloque como a palavra está desgastada, mas é a palavra, coloque como prioridade absoluta uma compreensão mais ampla daquilo que deve ser buscado no ambiente hospitalar e, por isso, privilegiando políticas, projetos, cuidados e atenção com a questão, digamos, geral da saúde mental.
Mas os hospitais não podem, por definição da sua atividade, deixar de ter um olhar quase obsessivo sobre a formação técnica, sob pena de colocar em risco a qualidade assistencial. E aí eu queria deslocar rapidamente vocês para a questão da formação técnica e da educação continuada no campo técnico, tá? Para quem acompanha, mas não tão intensamente quanto vocês, a impressão que a gente tem é que a pandemia, antes da pandemia, houve um grande crescimento no número de profissionais necessários nos hospitais. O setor de saúde tem empregado cada vez mais. Então, os hospitais ficam demandando ao mercado mais e mais profissionais, e esses profissionais cada vez mais chegam com menos condições de, no dia seguinte, sair trabalhando. E, portanto, os hospitais cada vez mais fazem processos continuados, não apenas iniciais, de formação. Então, eu queria pedir a vocês um sobrevoo. Como é que está hoje, na opinião de vocês, a questão da formação, a qualidade de quem chega, e qual que deve ser e qual que está sendo a melhor política de um hospital para, de olho no dever que tem com o paciente, ter condições de complementar de forma continuada a formação, eu vou chamar técnica, daquele profissional. Converso muito com a minha equipe, né? A gente vive uma crise muito complexa da formação profissional em amplo aspecto, não só do cenário da saúde, mas fazendo um recorte para o cenário da saúde, eu vejo que hoje as empresas elas precisam ocupar um lugar que não era muito ocupado anteriormente, que é de complemento a essa formação técnica. E a gente precisa fazer de N maneiras. Por isso que, de novo, até completando um pouquinho do que a Lorena falou, essa liderança ela precisa ser muito sensível para entender qual é o repertório complementar que precisa ser feito e como aquela equipe vai aprender de maneira mais ágil. Porque a gente está ali para prestar assistência e a gente também não tem uma curva temporal muito longa para esperar esse retorno de uma qualidade assistencial. Então, a gente fica numa equação entre tempo e qualidade o tempo inteiro. E aí o líder precisa dizer para a instituição como que aquela equipe dele aprende da melhor maneira, mais assertiva, mais ágil, que traga retorno assistencial mais rapidamente, sabe? Mas a formação profissional hoje, ela tem me assustado um pouco a ausência de qualidade e também um aspecto comportamental que eu tenho observado, uma certa falta de iniciativa e de autoestudo mesmo, de correr atrás da sua capacitação, porque se a gente entende que a carreira profissional ela é um atributo pessoal, ela é meu, eu preciso também me complementar enquanto profissional. E hoje, em alguns casos, eu tenho notado a ausência desse sobreesforço que precisa acontecer. A equação no trabalho ela é favorável. Empresa e trabalhador precisam, juntos, produzir uma entrega que seja ok, né? Então, assim, o desafio neste sentido, ele é muito grande também. E, de novo, ele precisa ser customizado por pessoa, por equipe, por liderança, por área do hospital. A gente precisa fazer, não é aquele levantamento de necessidade de treinamento macro mais. Ele precisa ser lá focado dentro da estratégia do negócio, o que é importante naquela área, entendeu? É assim que eu tenho pensado e isso tem sido desafiador para a gente mudar a nossa cabeça, sabe? Deixa eu te pressionar um pouquinho. No universo de profissionais que trabalham dentro de um hospital, em qual das profissões esse problema é especialmente delicado e sensível, o problema da formação técnica? Olha, difícil dizer qual é a área específica, eu posso falar no volume. Hoje, os técnicos, eles trazem um desafio maior porque eles são muitos. Mas de enfermagem.
os técnicos de enfermagem, mas eu me arrisco a dizer que começa nos técnicos e termina nos médicos, sabe, Brito? Eu acho que a gente precisa rever um pouco a maneira do aprendizado e correr atrás de um tempo perdido, porque o modelo online 100%, obviamente, ele seria prejudicial. A gente já falou várias vezes disso aqui na ANAP, a gente já anteviu esse cenário, né? Então, as empresas elas estão precisando acoplar a sua responsabilidade uma força-tarefa de suprir o que a faculdade não está ensinando. Nós aqui na ANAP, se me permitem esse comentário, a gente tem chamado muito a atenção de que essa equação de produzir quantidade, desatentos à equação de produzir qualidade, ela é perversa para qualquer atividade humana, mas ela é especialmente perversa no setor de saúde, porque o objeto da nossa ação é prevenir, curar, tratar, recuperar um ser humano. Então, a gente fica aqui, honestamente, assustado. Onde vai parar essa decisão brasileira de produzir quantidade desacompanhada de qualidade? Eu enfatizo desacompanhada, porque a qualidade em si não é um defeito. Que bom se nós formarmos, em vez de 40 mil médicos, como estamos hoje, 80 mil médicos, desde que os 40 mil, 80 mil, 60 mil, sejam quantos forem, tenham condições plenas de honrar o seu dever, inclusive profissional e ético, com os pacientes. Mas eu gostaria de chamar a Daniela, a doutora Daniela, a doutora Tereza para a conversa, pelo outro olhar disto aí, quer dizer, parte dessa questão profissional, não há como deixar de tocar nesse assunto, ficou agravado com essa polêmica em torno da legislação da enfermagem, onde se criou uma situação curiosa, todo mundo é a favor e ninguém diz como pagar, né? Como é que vocês duas, que têm trabalhado muito nisso, avaliam as consequências dessa questão da enfermagem, que nós todos, e os hospitais, acima de tudo, desejamos que se resolva logo e bem? A gente tem um país enorme, né? Então, em alguns lugares, as consequências são muito menores, né, Brito? No estado de São Paulo, no Distrito Federal, acho que como os deputados estão no Distrito Federal, eles devem ter pegado o Distrito Federal como parâmetro, né? E para enfermeiro é muito menor que para técnico também. O fato é que a gente vai ter consequências regionais aí muito díspares, né? A gente vai ter um impacto no município de São Paulo muito pequeno, né? E no Distrito Federal também, mas no resto do país, certamente, a gente vai ter um impacto no sentido de buscar alternativas à contratação de profissionais de enfermagem, né? Isso vai acontecer. Num hospital, você não consegue necessariamente, mas a gente vai ter um aumento de custo aí que vai pressionar a população como um todo no acesso à saúde, né? Isso, desde que o projeto de lei começou a tramitar no Congresso Nacional, isso foi um dado constante, né, na tramitação, né, desse projeto de lei. E certamente o que a gente tem ouvido aí, eu vou pedir para a Daniela também falar um pouco sobre isso, uma pressão os próprios profissionais de enfermagem, né? Vamos lá, a gente tem uma lei que foi aprovada há muito tempo, né? Eu tenho uma expectativa aqui de receber um determinado valor e a gente tem aí uma dificuldade por impedimento jurídico mesmo, né? Do jeito que a situação toda foi aprovada, de fazer com que isso seja efetivado, né? Porque efetivamente todo mundo concorda, mas eu preciso ter uma fonte de recurso, tanto para o setor público, filantrópicos e privado puro, né, para fazer frente a isso. Então, eu tenho uma pressão aí que certamente impacta todos esses profissionais no dia a dia, eu não tenho dúvida, e isso tem chegado, né, questionamentos dos profissionais até preocupadas, né, com a continuidade deles, enfim, vou deixar a Daniela falar um pouco mais sobre isso, né. Eu acho que eles ficam, né, em complemento aqui, eles ficam até temerosos com a manutenção do emprego, né? Então, não adianta nada a gente ter aí, né, uma legislação que, como não há
fonte de custeio para pagá-la, né? A gente acaba aí tendo reflexo no quê? Na probabilidade de você ter dispensa, na probabilidade, inclusive, de você ter um redimensionamento de atividades, né? Então, você pode olhar ali e falar, será que eu preciso de todos esses técnicos, né? Então, você gera uma incerteza, que aí só agrava mais os problemas que eu acho que tanto a Lorena quanto a Raquel colocaram aqui, né? Você olha ali aquele empregado que sente, meu Deus, vou perder o meu emprego, qual é o movimento? E a expectativa, né? Eu acho que essa expectativa. Às vezes a gente escuta, né, os próprios empregados, eles formando aí núcleos, né, comissões internas e procurando sindicatos, porque eles querem achar uma alternativa para que eles possam conseguir ali ter a manutenção do emprego, né? Então, acho que isso também é um reflexo muito, bem negativo aí para eles também, né? Isso só impacta mais os nossos desafios, principalmente quando a gente fala em saúde mental, né? Não só por uma questão aí pós-pandemia, mas pelo cenário que a gente vem tendo que desenrolar no nosso dia a dia, as pessoas, de fato, elas estão mais fragilizadas, né? Diante de todo o cenário, e o desafio da área de gente, né? De conseguir fazer aplicações de projetos, né? Gerir o clima, tudo se maximiza muito mais diante dessa realidade. Mas, assim, o bacana é que eu vejo que aonde há desafios, a gente consegue encontrar novas oportunidades, né? No momento em que a gente tem um cenário mais desafiador, as oportunidades surgem mais e os resultados também vão vir. Então, por exemplo, o clima. Poxa, passamos durante 2 anos difíceis, né? Pandêmicos, com necessidade de revisões de processos, tivemos que reduzir significativamente alguns projetos, alguns a gente teve que efetivamente suspendê-los durante um período, e fomos retomando aos poucos aí de 2022 para cá. E eu fico assim, lisonjeada quando eu vejo que os resultados começam a surgir diante do trabalho que tem sido conduzido exaustivamente pelos líderes das unidades e pela área de gente. Então, na Cora, por exemplo, a gente acabou de sair de uma pesquisa de clima junto à GPTW e a gente conseguiu aumentar o nosso índice de satisfação dos colaboradores em 4 pontos percentuais de 2022 para 2023. Isso é incrível conseguir fazer esse aumento dessa sensibilidade de índice de satisfação no momento crítico, né? Ainda no momento em que a gente está retomando com os nossos processos. 4% em pesquisa de clima, para quem trabalha com pesquisa de clima, sabe que é muito, ainda mais no momento em que a gente está sendo desafiado o tempo todo. E da onde que vem esse resultado? Não é só da área de gente, não é dos programas somente da área de gente, mas sim de todo esse movimento que a gente vem fazendo dentro das unidades, principalmente com as nossas lideranças, fazendo com que eles, de fato, estejam dentro dos projetos e se sintam incluídos nesse processo, para aí sim levar uma mensagem, levar um cuidado, né, levar uma tratativa diferenciada para o nosso colaborador e, consequentemente, isso vai chegar na beira-leito, né, junto com os nossos pacientes. Então, acho que a gente não pode, acho que temos muita coisa em mãos, mas a gente não pode perder, acho que é isso que eu falo muito para o meu time, a gente não pode perder a sensibilidade que a gente precisa ter enquanto gente e, principalmente, a gente não pode desanimar, né? Os desafios, eles vão estar aqui, mas as oportunidades, elas vão surgir nos momentos mais difíceis, mas elas vão surgir. Isso é um complemento, assim, eu não consegui aplicar minha pesquisa de clima, não tive coragem ainda, não. Eu acho que, acho que 4 pontos percentuais é um resultado muito importante, né? E tem uma outra questão que a gente precisa avaliar, é que outros mercados estão vivendo momentos muito bons. Então, a equipe de apoio, que a gente chama, né, suprimentos, administrativo, financeiro, está indo embora. Então, a gente está perdendo talentos importantes para outros mercados, né? Esse é mais um ponto de atenção que a gente precisa ter para que a gente traga uma política equitativa do ponto de vista de clima, de desenvolvimento, de remuneração, para que a gente também não tenha uma rotatividade de pessoas da área de apoio que são extremamente importantes, né, para a inteligência do negócio, para a sobrevivência do negócio, né?
Então, esse é um outro ponto para que a gente possa ampliar a nossa discussão, é como que a gente está olhando para essa equipe de apoio que faz com que a equipe assistencial trabalhe, que suporta essa equipe assistencial, né? Na nossa realidade hoje, isso isso tem acontecido, a gente tem perdido talentos que a gente formou. Então, teve todo um investimento de formação e agora o mercado está absorvendo, engenharia, indústria, etc., né? Assim como na área de back-office das unidades hospitalares, né, Raquel? Eu acho que esse é um dos meus maiores desafios hoje. Existem vários modelos, né, de trabalho, o home office, o teletrabalho híbrido, tudo isso veio numa onda gigantesca que não era nem um pouco próximo da nossa realidade até então, na área da saúde. E nós, pelo menos, eu tive que parar para abrir o leque e falar, olha, tem um movimento aqui que eu preciso, no mínimo, olhar para ele e buscar me adaptar na medida do possível, né? Então, também, não só a área de apoio, eu concordo com você, que ela é a espinha dorsal ali de uma unidade hospitalar, mas a área de back-office também, para quem tem isso forte dentro das unidades, a gente precisa ter um olhar diferente. E não é um olhar, porque é corporativo, todo ele tem que ser diferente. Não, a gente tem que ter um olhar bem sensível para cada área. Porque da forma como eu olho para a minha área de TI, por exemplo, não necessariamente é a mesma forma que eu vou olhar para a minha área de departamento pessoal, né? E também é um desafio você explicar isso para as pessoas que estão lá. Por que a área de TI pode isso e o DP não? Né? Então, mas é uma forma que a gente também precisa olhar, porque aí a gente perde muito talento também, né? Porque o mercado ele está aquecido em outros ramos de atividade e ele vai buscar. Porque a pessoa que trabalha na TI na saúde, ela vai trabalhar na TI em qualquer lugar. Então, é um ponto também que a gente precisa estar cada vez mais aberto ao mercado de trabalho, quais são os modelos mais utilizados e, na medida do possível, ir adequando os nossos processos internos dentro das unidades. Eu vou convidar mais uma vez as 183 pessoas que nos acompanham para que elas, se desejarem, é óbvio, façam as suas perguntas pelo chat. E vou, a partir de agora, começar a entremear algumas perguntas nossas com perguntas que vêm de quem está nos acompanhando. Tem uma pergunta aqui da Vivian Judice. Se esse ambiente saudável não for criado, teremos problemas em médio prazo para atrair profissionais que queiram se dedicar a trabalhar na área da saúde. Quais, Raquel e Lorena, as estratégias mais assertivas na visão de vocês para que sejam adotadas nas políticas e diretrizes dos hospitais? Eu sempre penso que a melhor forma da gente iniciar isso é ouvindo, né? A gente precisa entender o que de fato é a necessidade das nossas equipes. E assim como a Raquel bem colocou a questão de capacitação, que a gente precisa buscar customizar, entender as necessidades de fato de cada área naquele momento, porque o conhecido LNT, a gente fazia isso por um ano inteiro. Hoje, a nossa realidade de hoje, ela não vai ser a mesma de amanhã. A gente tem a mudança e a agilidade dentro dos processos da unidade hospitalar, elas são gigantescas. Então, acho que o primeiro passo é ouvir, é abrir canais de comunicação junto com os colaboradores, é entender o que faz a diferença para ele naquele momento, o que faz a diferença para o time da farmácia, o que faz a diferença para o time da limpeza, porque isso vai fazer com que não só a área de gente, mas também o próprio líder consiga ser ter mais acuracidade dentro das suas tratativas com esse time. Então, exemplo, na Cora, a gente insiste muito com essas reuniões setoriais, o encontro com líderes, do líder estar presente, estar ali, e não é estar presente só por estar, mas, de fato, ter uma escuta ativa. E, da mesma forma, o time corporativo, né? Porque nós que estamos dentro do corporativo, eu digo muito isso, a gente vai se afastando do sistema hospitalar e a gente vai perdendo um pouquinho a sensibilidade. O que é que de fato faz sentido para eles? Então, eu, por exemplo, hoje, inclusive, hoje à tarde, eu vou estar dentro de uma unidade fazendo café com alguns colaboradores.
justamente para poder entender qual é a dor deles, né? Qual é a opinião deles sobre os processos que estão acontecendo dentro da empresa, o que eles sugerem de melhor para eles conseguirem trabalhar melhor, para que eles tenham um ambiente um ambiente de trabalho mais saudável, mais apropriado para as entregas dele. Então, acho que o primeiro caminho é a escuta ativa. A gente não pode perder essa escuta, seja ela quantitativa, através de uma pesquisa de clima, um NPS, uma pesquisa de satisfação, cadeia de cliente-fornecedor, mas principalmente a escuta qualitativa, né? Parar com carinho para ouvir o que as pessoas precisam para elas produzirem mais, para elas produzirem com mais agilidade e, principalmente, o que a gente mais precisa dentro das nossas unidades, que é a qualidade assistencial, né? Não só focada e tocada pelo time assistencial, mas por todo o corpo de colaboradores que faz com que o nosso cliente tenha uma vivência satisfatória, uma experiência satisfatória dentro dos nossos ambientes. Então, eu acho, Brito, que o caminho primeiro é esse, a gente precisa ter uma escuta ativa dos nossos colaboradores. E a escuta ativa da equipe de gente são os ouvidos dos líderes, né? É inadmissível quando um gestor ele chega falando da equipe com um desconhecimento ou um grande afastamento, né? Isso é uma coisa que a gente trabalha muito isso focado no RH, a gestão de pessoas, ela precisa estar concentrada como atribuição máxima do gestor de equipes. Ele precisa escutar e observar o comportamento daquele time. Porque eu sempre falo, quando a demissão ela é solicitada, quando o atestado chega na minha mesa, quando o afastamento acontece, é tarde demais, né? Então, a gente precisa atuar de uma maneira preventiva. E só a observação, e aí a gente entra num outro conflito, que é a questão do tempo, né? Hoje ninguém tem tempo para nada. Então, observar a equipe, tomar um café com a equipe, escutar aquele colaborador, observar o temperamento dele, sugere uma perda de tempo, e ao contrário, não é, né? Você evita muita coisa se você para um tempo e escuta aquele time, entende aquele time e faz um projeto desenhado para aquelas necessidades, né? Então, assim, a liderança, e um outro ponto também, né? É colocar o erro na mesa, né? Aconteceu alguma coisa que não deu certo, vamos falar sobre isso exaustivamente, vamos fazer uma análise de causa, vamos entender e não vamos apontar culpados, mas vamos tentar aprender com isso tudo que aconteceu. Então, assim, provocar, eu acho que é um papel muito importante da gestão de pessoas. Uma pergunta da Sandra Nishida. Além do pós-pandemia, temos o impacto do piso salarial da enfermagem, que certamente afetará hospitais particulares. Gostaria de saber a visão sobre as cooperativas de trabalho, do ponto de vista das questões trabalhistas. Doutora Daniela. O cooperativismo, na verdade, ele existe, ele é um instituto que existe, mas ele tem critérios para serem utilizados. E o que a gente viu aqui, um movimento, quando essa legislação foi criada lá atrás, foi se utilizar isso de uma forma que não estava ali expresso, né, na legislação. Então, eu utilizei aquele mecanismo para uma forma inadequada. Eu acho que todo mundo aqui se lembra ali, né, quando saiu aquela legislação, você tinha cooperativa de tudo quanto é tipo, né, e não seguindo ali os critérios da legislação, né. Então, eu tenho que ter um benefício para aqueles cooperados, eu tenho que ter uma formação desses cooperativos. A gente conhece isso muito na agricultura. Se a gente olha para a agricultura, a gente vê o cooperativismo funcionando, né. Então, ele é um instituto que funciona. Mas hoje, assim, se a gente olhar para a saúde como um todo, né, a gente tem a Unimed, né, que é uma cooperativa, mas se a gente olha aí para os nossos, porque a gente tem aí de oferecimento, né, dessas soluções através de cooperados, a gente não verifica os preenchimentos do requisito legal, né? Então, o que a gente precisa quando a gente olha para isso? É olhar. Eu vou olhar essa instituição, eu vou ver se é uma cooperativa mesmo, né? Ela não pode estar disfarçada ali para caracterizar uma terceirização. E terceirização é outra coisa. Lógico que eu também posso ter empresas prestando serviços, desde que sejam empresas que também paguem, né, o piso salarial, porque senão a responsabilidade também será dos hospitais, né? O hospital é o tomador de serviço, então não adianta nada eu contratar uma prestadora de serviço, porque a conta vai vir para mim depois, se ela não pagar corretamente, não registrar
registrar aquele trabalhador, né, não cumprir com as suas obrigações legais, né? Então, o cooperativismo ele não é um bicho, né, mas a gente precisa olhar ele com outros olhos, né, e não que a gente vê aí no mercado hoje como oferta de produtos, né? Doutora Tereza, quer acrescentar alguma coisa? Não, só mencionar, né, que anos atrás, né, o que a gente teve também foi muito estabelecimento de saúde firmando o termo de ajuste de conduta, né, Dani, com o Ministério Público para não contratar a cooperativa. Então, um movimento nesse sentido deve passar por essa análise, né, porque quando eu tenho um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público do Trabalho, esse processo de fiscalização ele pode ensejar multas, né? Pode resultar na aplicação de multas significativas. Então, é lógico, está todo mundo olhando, né, para alternativas, porque todo mundo quer manter a sua sustentabilidade, mas para olhar esses pontos em específico também, né? O que eu tenho do passado aí pode ser que volte, né? O que eu já combinei que eu não ia fazer, eu não consigo descombinar de uma forma tão simples assim. Então, tem que dar uma olhadinha para isso também, Brito. Há uma outra pergunta da Vivian. Já estamos observando movimentos de redução de dimensionamento e alteração de categoria profissional para outras formações, como fuga da legislação. O impacto na qualidade assistencial está anunciado. Penso que seja necessária a criação de um ambiente para negociação gradativa do piso, de modo que o mercado possa absorver. Existe alguma iniciativa da ANAP nesse sentido? Se me permitirem, eu vou iniciar a resposta, depois vocês complementam. A ANAP, desde que esse assunto começou, tem uma coisa que a ANAP nunca disse e uma outra que ela diz todo dia. Qual é que ele nunca disse? Que não caiba valorizar a enfermagem. Tem que haver uma valorização da enfermagem. Ponto. E qual é a coisa que a gente sempre disse todos os dias? É que a valorização precisa, para se tornar realidade, respeitar a própria realidade. Então, eu digo muito essa frase. Sim, é verdade que tem hospitais na Avenida Paulista, em São Paulo. Agora, tem hospitais fora da Avenida Paulista de São Paulo. Na Avenida Paulista deve ter uns 8 ou 10. No Brasil tem 6.000. Então, a nossa dificuldade desde o início foi dizer, gente, a tentativa, cuja boa intenção eu não nego, de pagar no Acre o mesmo salário da pessoa que trabalha na Avenida Paulista não vai dar certo. Por que ela não vai dar certo? Porque o mundo é mau? Porque alguém é contra a enfermagem? Não. É porque a realidade é diferente. Tanto é diferente que é diferente para todas as demais milhares de profissões que existem no Brasil. Então, nós temos o tempo todo, Vivian, não é defendido, é praticado uma atitude de respeito à enfermagem, ponto 1. Ponto 2, de busca de soluções. E nós esperamos que nas próximas horas e nos próximos dias o Supremo dê uma ajuda extraordinária a esse assunto e estabeleça um mecanismo ou de gradualidade, de gradualismo, como está aqui posto, ou de regionalização. Vamos encerrar logo isso, vamos começar a pagar a enfermagem a valorização possível dentro da realidade, mas uma valorização concreta, real. Eu me coloco no lugar de uma enfermeira ou de um enfermeiro. Julho do ano passado, sai esse mês. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Nós estamos em junho. Então, não adianta eu ter a valorização do discurso. Eu não levo o discurso para o supermercado. Ou se levo, não troco por comida. Então, eu estou assim dizendo da forma mais franca e mais simples possível que esse assunto ele está mal posto desde o início, porque ele é um assunto resolvido no campo das intenções e não resolvido no campo da realidade. Aí fica difícil. Doutora Daniela, doutora Tereza, Raquel, agradeço aí os comentários de vocês, também da Lorena, sobre esse assunto.
Eu entendo da mesma forma, Brito, e trazendo um pouquinho, dando um passo atrás em relação à cooperativa, né? Engraçado é que a gente vê muitos movimentos, principalmente agora, né? Grandes hospitais em algumas regiões que nem cooperativa ainda tinham atuação cooperativa voltada para assistência, buscando, né, trazer essa oportunidade para dentro das organizações. Eu já trabalho com cooperativa, praticamente em todas as minhas unidades da Cora, há mais de 2 anos, mas não é uma solução fácil, né? Eu acho que é uma coisa que a gente precisa parar para avaliar, porque nos traz responsabilidades trabalhistas, responsabilidades como a Dani e a Tereza trouxeram aí bem em relação à legalidade, à atuação dessa cooperativa dentro das nossas unidades, mas eu acho que o nosso principal desafio é como fidelizar, né, esse cooperado dentro das nossas unidades, como garantir uma entrega de qualidade assistencial para o nosso paciente através de um profissional que, teoricamente, ele não tem um vínculo comigo, né? Até porque se ele passar a ter vínculo comigo, ele deixa de ser cooperado e passa a ser empregado. Então, a cooperativa é uma estratégia interessante, eu acho que para a gente poder mitigar um pouco os desafios que a gente tem pela frente, trazer também oportunidade de uma movimentação do mercado de trabalho maior, ter oportunidade de fazer essa troca entre profissionais, entre uma unidade e outra, né, porque eu consigo ter do meu concorrente um bom enfermeiro que possa estar atuando dentro da minha unidade como cooperado, mas a gente tem grandes desafios na área de gente, né? Não é simplesmente colocar esse profissional dentro da minha unidade. Eu tenho que garantir que esse cooperado ele esteja devidamente registrado dentro do conselho de classe dele, que ele tenha todos os conhecimentos e habilidades necessárias para a minha unidade, e aí a gente tem processos, protocolos, POP, temos muitas coisas dentro das nossas unidades que é necessário trazer esse conhecimento para ele através de uma educação continuada que eu já conduzo com o meu time, mas que de alguma forma isso também tem que chegar para o cooperado, e toda essa gestão de gente, né? Ter o cuidado, essa semana a gente está conversando com o time assistencial da Cora e com o time de RH, e nós estávamos falando exatamente isso, de ter o cuidado de fazer com que eles tenham esse sentimento de pertencimento. Na semana da enfermagem, por exemplo, foi feita toda uma tratativa muito legal com o nosso time assistencial, e na véspera de fazer as liberações das ações, a gente parou e lembrou, nossa, e os cooperados? Né? Então, é um cuidado que a gente tem que ter, porque ao mesmo tempo que a gente tem que ter a clareza de que é uma relação contratual diferente do que eu tenho com o meu empregado direto, mas são pessoas que estão ali fazendo o mesmo que eu espero do meu colaborador. Então, a cooperativa, ela ajuda, mas a gente tem que ter um olhar, eu acho que muito cuidadoso, principalmente da área de gente, para saber lidar com isso e com cuidado, sem ter um viés que possa trazer um passivo trabalhista para a gente no futuro. Quanto à utilização de outros profissionais, eu estou vendo isso em algumas regiões, de fato, vejo que tem aí busca, por exemplo, biomédicos, né, para fazer algumas atuações, até mesmo dentro do time assistencial, a busca constante aí agora por auxiliares de enfermagem, né, que é uma coisa que, pelo menos nas regiões onde eu tenho unidade, é escasso, né, a gente não tem mais esse profissional preparado. Estive presente agora conversando com algumas instituições de ensino e existe um movimento para se abrir novamente esse curso, né, trazer profissionais, mas ainda são muitos desenhos, eu não consegui ver ainda grandes ações das unidades para que de fato exista uma mudança desse perfil e dessa formação desse profissional para atuar dentro da assistência. Mas a cooperativa, assim como também a própria pejotização, né? A gente vê aí grandes unidades terceirizando UTIs, terceirizando CME, como um recurso, uma estratégia para fazer frente ao desafio que a gente se encontra. Mas a mudança ela não é simples, né? E a necessidade da área de gestão e a parte de assessoria jurídica da empresa estarem próximas para garantir que isso não vai ser um tiro no pé, ela tem que ser muito intensa, porque a gente pode achar que está economizando e não está no final do dia. Surgiram aqui 2 perguntas, uma do Diego Monteiro e a outra do Luiz Carvalho, que remetem para uma questão que me parece essencial nisso.
quando a gente está falando normalmente sobre trabalhadores, colaboradores, a gente, na maioria dos casos, não na área de saúde, eu estou dizendo, no mundo em geral, eles são colaboradores de uma única empresa. Eles têm vínculo com uma única empresa. Então, eu vou para a pergunta do Diego, para a pergunta do Luiz, eu vou apresentar as duas, e essa pergunta ela tanto gera consequências do ponto de vista, digamos, jurídico, quanto do ponto de vista da gestão de pessoas. Me permitam, eu vou ler, achei muito interessantes as duas perguntas. Diego Monteiro, grande parte dos profissionais de saúde tem 2 empregos, algumas vezes até 3. Como os hospitais podem lidar com esse ser humano cansado e esgotado? Como garantir capacitação, mas também assertividade profissional, se o próprio profissional não tem 100% de condições? Luiz Carvalho. Funcionário com mais de um emprego consegue tempo para buscar capacitação? O hospital deveria tirá-lo da assistência e colocá-lo internamente em processos de capacitação? Passo aí para as inteligentes respostas das nossas... Quem sabe a gente começa pela Daniela e a Tereza, enquanto a Raquel e a Lorena pensam na resposta. É uma equação difícil essa, né, Brito? É uma equação difícil. Principalmente porque quando a gente fala da capacitação, né, eu acho que o que muito se falou aqui também é trazer a capacitação internamente, né, trazer o treinamento de acordo com aquilo que eu preciso, né, então isso ele tem que ser feito no horário de trabalho, né, então não poderia nem ser feito fora, né, mas essa questão hoje, né, é uma questão até cultural, né, então a gente fala que veio da saúde, né, o regime 12/36, ele fez com que muitos profissionais da saúde sempre mantiveram 2, 3 empregos, né, e o que a gente precisa mudar é uma mudança de concepção, né, eu vou mudar essas escalas de trabalho. E aí, para eu mudar essas escalas de trabalho, eu acredito e tenho certeza que essa criação do próprio piso é para poder estabelecer isso, né? Que não se tenha trabalhos à exaustão para que eu precise daquele dinheiro para que eu torne a minha vida sustentável, né? Eu busque um equilíbrio, né, entre a minha vida pessoal e o trabalho e eu consiga ali manter um único emprego. Mas isso não muda do dia para a noite. Eu acho que aqui fica o que você falou. A gente precisa pensar em alternativas para que isso aconteça de forma estruturada, para que todo mundo converse, que a sociedade como um todo converse, né? Não adianta eu vir aqui e falar, olha, o piso vai ser X mil reais, se a gente sabe que não vai ter sustentabilidade para esse pagamento. Então, precisa ter essa conversa, inclusive com os atores sociais aqui envolvidos, para que a gente possa estabelecer, olha, precisa ter um salário digno, né? Eu acho que isso como você disse, todo mundo aqui concorda, e aí, com base nisso, eu vou criar mecanismos para que isso se torne possível, né? Aqui eu vi aí no chat, falam, a gente precisa ter talvez um escalonamento, mas eu preciso criar esses mecanismos para que a gente possa evitar. Não dá para o dia da noite eu falar, olha, eu vou pagar um piso X, né? É o que a gente até gostaria, né? Pagar 2x, que está escrito aí, né? Eu acho que seria até mas não dá para mudar do dia para a noite e não é uma coisa tão simples. Agora, a formação, quando a gente falou aqui de qualidade, ela está envolvida, acho que até dentro da própria instituição, porque a gente sabe que tem, né? A gente procura até universidades para falar um pouco sobre formações de técnicos, auxiliares, a gente busca isso, né? Mas a gente sabe que vai ter que ter um investimento por hora das entidades de saúde nisso também. O serviço de saúde, ele tem que fazer esse treinamento, ele não tem essa opção, né? É um pouco isso, assim, não é algo que ele possa decidir não fazer, né? Então, de alguma forma, apesar de todos os desafios, tá, Brito? E não é só uma questão da certificação de qualidade, é legislação trabalhista, sanitária e tudo mais, a gente tem que, de alguma forma ou de outra, a gente já tem essa cultura nos serviços de saúde, né, implementada. Acho que é um pouco isso. Talvez ampliar um pouco mais para outros mecanismos, mas ele não tem muita opção. Mas a gente já vê uma cultura na saúde nesse sentido mais do que em outros setores da economia, tá, Brito? Vou deixar agora para a Raquel e para a Lorena. Eu estou vendo até aqui no chat, o Evandro colocou, bem complementando o que a doutora Daniela falou, uma questão cultural, né?
Os médicos também têm esse comportamento de fazer plantão, mudar, trabalhar. O que a gente precisa fazer é despertar uma reflexão crítica desse trabalhador em relação ao que ele dá conta de fazer, né? É lógico que muitas das vezes a jornada de trabalho em vários hospitais, né, e cuidador, e etc., ela está muito relacionada também à questão da remuneração, lógico. Mas tem uma questão peculiar do setor da saúde também. E a gente precisa levar essa reflexão para o trabalhador e fazer com que ele entenda qual é o limite dele de trabalho, né? Em relação à capacitação, talvez essa pergunta tenha surgido porque eu falei da disponibilidade do aprendizado e da necessidade da autocapacitação. E eu continuo dizendo, se nós somos profissionais maduros, estamos no mercado e topamos o trabalho que a gente desenvolve, é nossa obrigação a capacitação, ponto. Isso não pode ser discutido. Eu não posso ir lá fazer um trabalho mais ou menos, né? Isso não pode... A gente precisa ter uma reflexão crítica sobre isso também. É lógico que ninguém aqui está dizendo que a gente não precisa rever a questão da remuneração, não é sobre isso. É sobre competência técnica para realizar aquilo que o seu contrato de trabalho te pede. E aí você vai entendendo como sujeito maduro que até onde você aguenta, alcança e pode entregar o seu melhor trabalho. Porque isso também tem a ver com saúde mental, isso também tem a ver com motivação, isso também tem a ver com o senso de dever cumprido, que é extremamente importante na vida do trabalhador, né? O que comentar mais, né? Acho que a gente conseguiu, essas 3 grandes mulheres conseguiram trazer bem claramente, mas concordo com você, Raquel. Acho que uma das coisas que a gente busca muito dentro dos nossos contatos e pesquisa com os nossos colaboradores é, de fato, entender até que ponto, né, eles de fato aguentam essas duplas jornadas, triplas jornadas, e sim, aí a gente está falando de jornada profissional, né, fora o outro papel que muitas vezes, grande maioria são mulheres, exercem enquanto mães, esposas, estudantes, né, existem outros papéis que são desenvolvidos por esses colaboradores fora do ambiente hospitalar. E, de fato, isso está totalmente ligado e interligado, influenciando no processo de saúde mental, da qualidade da nossa assistência, né? O desafio que a gente tem, perguntaram, né? Como treinar essas pessoas, né? Se elas têm duplos vínculos. De fato, a empresa buscar trazer estratégias dentro do horário de trabalho para aprimorar, porque concordo também contigo, enquanto profissionais precisamos pensar no nosso autodesenvolvimento. Será que eu estou pronta? Será que eu tenho todo o conhecimento e habilidade necessária para lidar com meus desafios? Mas enquanto empresa, principalmente em relação ao conhecimento técnico, nós precisamos suprir isso também, né? Então, trazer estratégias, trazer metodologias de ensino que vão propiciar realmente aquilo que a gente precisa desenvolver e, consequentemente, o resultado que esse profissional precisa trazer para a gente. Então, a educação continuada, um bom laboratório, né, uma plataforma de ensino online, com provas e principalmente, né, ter ali alguém no dia a dia, como se fosse um tutor ali desse profissional, para garantir que ele tenha ali alguém, um resguardo, para no momento de uma dúvida ele conseguir executar sua atividade da melhor forma possível. Com certeza. É nosso papel fornecer ferramentas, né? Ferramentas. Eu estou participando de uma live que tem 189 pessoas acompanhando e que tem 4 mulheres participando com muita inteligência, com muita experiência. Uma das características do setor de saúde é exatamente a predominância das mulheres no número de colaboradoras e uma absoluta não participação das mulheres quando se examina os quadros de alta direção, de alta chefia, né? Então, a minha pergunta, eu não resisto a fazer essa pergunta, a minha pergunta é, vocês notam no setor hospitalar
um movimento onde a questão específica da presença da mulher em quadros eu não gosto dessas expressões, alta direção, mas, enfim, em quadros sei lá como é que diz isso, começa a acontecer, ou nós ainda estamos num mundo extremamente feminino, dirigido extremamente de uma forma machista? Se a gente olha para os nossos quadros laborais, a gente percebe que grande parte dos colaboradores, das colaboradoras são mulheres nas unidades de saúde. E, infelizmente, nos cargos de liderança, de gerência, elas ainda são muito poucas. Mas eu sou uma pessoa eu sou muito esperançosa e sou muito otimista. E venho observado um movimento crescente de mulheres na gestão. E isso me deixa muito confortável, muito feliz, porque eu acho que isso tende a aumentar, sabe? Até porque a formação... Desculpa, Raquel, deixa eu te pressionar. Tende a aumentar ou está aumentando? Tende a aumentar. Eu tenho notado uma tímida movimentação, um olhar com mais... Porque também, Brito, a gente pode colocar mulheres na gerência e quando elas falam na reunião, elas não são ouvidas, né? O que é igualmente ruim, né? Então, isso é uma movimentação cultural de importância, a fala daquela mulher na gestão que precisa ser construído. Por isso que eu digo tende a melhorar. E é com muito esforço e com muito resultado que a gente precisa cavar um lugar. Muito mais esforço do que um homem na mesma posição, convenhamos. Mas eu olho com muito otimismo para o aumento das mulheres nos quadros de gestão e, consequentemente, com um olhar mais humanizado nas relações de trabalho também. Então, eu tenho achado que estamos caminhando de uma maneira mais madura do que estávamos há 5 anos atrás, por exemplo. Concordo plenamente contigo, Raquel. Acho que o que eu vejo também é essa necessidade de ter esse olhar humanizado dentro das estruturas de lideranças executivas dentro das unidades, né? Ou dentro da estrutura hospitalar como um todo. Temos muitas mulheres em cargos de liderança que vai até ali coordenação, a nível de gerência de operação também. A gente percebe que o feminino, né, o colaborador feminino, ele é na grande parte maior, mas ainda existe um pouco desse desafio de se posicionar, né, de como levar a sua estratégia adiante, de ser ouvido, assim como um gestor homem muitas vezes dentro de grandes reuniões estratégicas, mas também concordo contigo, acho que tende a ter uma revolução nesse processo. Grandes empresas já estão caminhando para isso, né, trazendo e incentivando, capacitando, trazendo recursos para que essas mulheres elas se tornem realmente, de fato, estratégicas dentro das suas unidades, e não somente ocupar um cargo, né? Porque ocupar um cargo, é fácil ocupar um cargo, mas se posicionar dentro desse cargo é o nosso desafio. E eu acho que a gente consegue, enquanto área de gente, a gente consegue trazer um pouco disso, né? Quando a gente mostra as nossas demografias, a gente consegue causar um pouco de desconforto, e acho que é o nosso papel também, causar desconforto, para que a diretoria, né, a estrutura estratégica dessa organização possa dar uma abertura maior, para que a gente traga, de fato, a mulher como uma posição estratégica, uma posição que vai trazer resultados diferentes dentro do seu processo de gestão hospitalar. Eu queria convidar vocês a gente mudar completamente de rumo e cair assim no dia a dia, né? No dia a dia. Durante a pandemia, e sem querer voltar ao que a gente já falou, mas durante a pandemia havia, por óbvio,
níveis preocupantes de absenteísmo causado pela própria pandemia e pelo estresse, mesmo dos que não estavam tomados pela Covid. E houve, principalmente no final da pandemia, um turnover maior do que a média, pelos números que eu lembro, por conta também desses fatores. A minha pergunta objetiva para a Raquel e para a Lorena é: como vão absenteísmo e turnover hoje? Bom, eu tenho tido, nos meus 3 últimos meses, houve uma queda, eu estou com uma estabilidade no meu absenteísmo, tá? O turnover, como eu fiz um aumento de quadro, se ele foi estratificado por saída, ele tem reduzido, pelo aumento de quadro, ele tem aumentado. Então, assim, nós estamos vivendo, e eu tenho até um pouco de medo de falar isso, um momento de uma certa calmaria neste sentido, né? Não sei o que vai acontecer no próximo trimestre, com todas essas discussões que nós estamos vivendo. Mas eu tenho notado o absenteísmo reduzindo, o turnover aumentando por aumento de quadro, que é positivo, porque isso quer dizer que eu estou crescendo, né? Que eu estou trazendo mais pessoas para a minha área assistencial. Lorena. Também, na verdade, o meu turnover ele também está reduzindo, assim como o absenteísmo. Abril é um período aí que foge um pouquinho da curva em algumas regiões, como Ceará, Palmas, então a gente teve um pequeno aumento de síndrome gripal novamente nesse período, então elevou um pouco, mas eu vejo que ele vem se estabilizando, sim, desde final segundo trimestre do ano passado para cá. Hoje, então, eu estou gerando aí uma média de 2,6 de absenteísmo na Cora, e a minha rotatividade também, ela vem caindo significativamente. Eu acho que as pessoas, né, eu tô fazendo alguns estudos dentro das minhas unidades para avaliar perfil, né, quem são esses profissionais, qual é essa geração, tempo de casa. Então, a gente vem fazendo algumas análises importantes dentro da instituição para poder ter ações com mais acuracidade do que eu preciso fazer para garantir essa queda constante. É lógico que a rotatividade ela é um ponto importante, ela precisa acontecer para oxigenar em alguns momentos, mas como a gente tinha aí alguns patamares nos 2 últimos anos de chegar o absenteísmo a quase 7%, né? O turnover acima de 5%, isso é complicadíssimo gerir tudo isso e manter a qualidade assistencial que a gente precisa. Então, eu acredito que as pessoas principalmente os colaboradores, estão pensando mais, né, sobre qual é o impacto dessa rotatividade na vida dele profissional também, né? Esse pinga-pinga de um hospital para o outro, o quanto que isso possa prejudicá-lo para que ele consiga, de fato, até se realocar em algum outro ambiente hospitalar. Então, eu vejo com bons olhos essa queda, acho que ela está no caminho bom, pelo menos aqui na minha realidade. E com esses estudos, de fato, de perfis, né, fazendo esses estudos de ciência de computação mesmo, para garantir ações aonde eu preciso. Então, na unidade que eu preciso, com o grupo que eu preciso, porque é ali que eu preciso intervir, é ali que eu preciso gastar uma energia, direcionar uma energia, porque isso pode trazer um problema sério para mim dentro da minha qualidade assistencial. Mas concordo, acho que está caindo, tá muito diferente do que a gente tinha há um ano atrás. Esse é o cenário que a gente observa aqui na ANAP, onde, na conversa diária com hospitais de todas as regiões, é um momento onde, até por isso fiz a pergunta, de absenteísmo e turnover, digamos, dentro da normalidade ou dentro de uma estabilidade. Talvez a palavra estabilidade seja melhor do que normalidade. Os advogados trabalhistas, eles acabam tendo um certo controle do que não vai bem dentro dos hospitais ou daquilo que não está pacificado dentro dos hospitais, porque aquilo que não é pacificado, por uma forma ou por outra, acaba sendo judicializado, né? Então, eu perguntaria para a doutora Daniela, para a doutora Tereza, olhando de fora para dentro os hospitais e olhando para aquilo que hoje é
motivo de crescente judicialização ou motivo de redução de judicialização? A pergunta envolve os dois aspectos. O que cada vez menos está sendo judicializado, o que é muito positivo, me parece, e o que é crescentemente judicializado? E isso necessariamente deve abrir um sinal de alerta. Bom, Brito, na verdade, eu acho que, infelizmente, a gente não tem nada decrescente aqui, a gente só tem crescendo, né? Mas eu acho que aqui eu traria 3 pontos, né? Então, o primeiro ponto que eu vejo é a questão de horas extras. Então, assim, as horas extras, elas vão do assistencial ao corporativo, ao administrativo. A gente sabe que é fato, né? A gente tem um problema recorrente, porque temos práticas também, né? Eu brinco que o setor da saúde, a gente troca plantão, né? Então, a pessoa trabalha 24 horas, né? E o judiciário não aceita isso. Não adianta a gente querer, né? Quem tem acordo coletivo excepcional, que trabalha lá 24 e descansa lá tantos dias, às vezes até consegue, mas a gente tem uma certa resistência. E a gente tem uma CLT aí, né? Fazendo 80 anos, né? Então, a gente está, infelizmente, descolado do que a legislação permite. Então, quando você fala, faz regime 12/36, fez hora extra, o juiz vai lá e desconsidera todas as horas extras, considera a hora extra além do 8º, então vem aquelas contas gigantescas. E aquilo vira uma fábrica, né? A gente fala, né? Tem uma decisão, 2, 3, e aí o pessoal começa ali. Então, hora extra é um problema que nós temos recorrente. Eu acho que é um problema há muitos anos da saúde, não é de pós-pandemia, mas é um problema que traz um reflexo. O outro ponto é a questão da insalubridade, né? Então, a questão da insalubridade é algo que a gente discute aqui na ANAP, eu acho que já fazem, eu brinco que é a minha bandeira, né? Quando eu até falei aqui, a gente vai discutir risco biológico aqui na OIT o ano que vem, né? E essa é uma bandeira de todos nós, porque a gente sabe da forma com que isso é quantificado, qualificado, isso não é para ser feito da forma com que é feito, né? Então, eu acredito que é algo que precisa ser revisto. Mas o que a gente tem é desconhecimento dos peritos técnicos, né? Então, a gente tem ali pessoas que são nomeadas, que não conhecem o setor hospitalar e que elas falam porque entrou dentro do hospital, teve contato com vírus, né? Teve contato com bactéria, né? Tem doença infecto-contagiosa. E aí, a gente tem aí o reflexo da pandemia, obviamente, porque a gente passou por uma pandemia, né? E aí, a pandemia tem as suas especificidades, mas aí você tem o reflexo tanto de ações coletivas quanto ações individuais sobre esse tema. Então, isso é muito sensível, né? E isso, como setor, eu aí até falo um pouquinho como a ANAP aqui, né? A gente está aí trabalhando desde 2019 sobre o tema, aí debruçado, né? Veio a pandemia e aí deu uma diminuída aqui no trabalho, assim, na linha de frente, mas a gente está retomando toda essa discussão, porque a gente precisa trazer isso aí para uma realidade mundial. A gente tem que olhar o risco biológico como o mundo inteiro vê, não uma anomalia como a gente vê aqui no Brasil. Você cuida ou não do seu quintal, você vai pagar a conta, né? Então, não é assim que funciona. Eu preciso olhar, eu preciso ver a modernização, eu preciso entender aí os setores hospitalares. E aí, o terceiro ponto, eu vou cair na doença profissional, né? E aí, a doença profissional só no aspecto não da saúde mental, mas eu olhar também a doença profissional, que aí ela transcende aí a parte mental e ela vai para o físico, né? E a gente vê isso aí como sendo algo não em quantidade, mas em valores expressivos, né? Então, quando a gente tem uma condenação, e algo que também a gente sempre debate aqui com os hospitais, é olhar que eu vou ter o reflexo dessa pandemia nos próximos anos nas doenças profissionais, né? Qual que vai ser o entendimento do judiciário? Então, essa semana mesmo que passou, eu recebi uma decisão de uma caracterização ali de doença profissional, porque trabalhava em ambiente hospitalar, né? E a argumentação não tem nenhum conteúdo técnico, e aí era porque é Covid, então é uma doença profissional. Então, a gente precisa olhar que isso vai ser um reflexo aí que a gente vai ter aí nos próximos anos, e aí pensando mais em valores, né? Que eu acho que aí os valores são expressivos, porque a gente vai ter aí, obviamente, os reflexos dessas doenças. Eu acho que são os 3 tópicos aí mais expressivos aí que a gente vê na saúde. Algum acréscimo, doutora Tereza? Não, Brito. Bem, Sem eu gostaria de caminhar para o encerramento e concluir com a seguinte afirmação, que creio que possa ser compartilhada por nós todos. Aqui na ANAP, a gente acaba se tornando um ponto de observação
de todos os desafios que afetam o mundo da saúde. Então, a gente vem do uso da inteligência artificial, aumento do número de robôs, os impostos, o governo, a regulação, as novas práticas assistenciais, engenharia clínica e por aí vai. Mas, no fundo, tudo isso aí termina com um único objetivo, que é ter pessoas bem preparadas, cuidando com carinho de pessoas que precisam de assistência hospitalar. Ponto. No fundo, esse é o dever ético e o negócio dos hospitais, né? Ter pessoas prontas do ponto de vista técnico e do ponto de vista anímico para receberem com competência e com carinho pessoas que estão precisando. Ponto. Numa simplificação aqui de jornalista, mas é isso. E esse conciliar, ele passa por gestão competente de pessoas. Então, para nós aqui da ANAP, esse tema de gestão de pessoas, ele não é um tema complementar, opcional, adicional. Ele é um tema, para fazer a rima, central. Quem não tiver isso no seu hospital pode estar pronto para ir à Lua, pode estar pronto para conquistar Marte, mas não está pronto para receber a Dona Maria ou o seu João quando eles entrarem no andar térreo pedindo acolhimento numa hora de dor ou de necessidade. Tão simples quanto isso. Essa é muito a visão com a qual a gente tem realizado eventos e tem procurado trabalhar em termos de gestão de pessoas. E, pela riqueza dos assuntos e pela qualidade de vocês, eu me animo a dizer que a gente vai fazer tantos outros eventos como esse, agradecendo muito pela competência e pela disponibilidade das quase 200 pessoas que estiveram conosco essa hora e 15, e, em particular, da Lorena Morelato, da Raquel Oliveira e das doutoras Tereza Gutierrez e Daniela Bernardo. Muito obrigado a todas e a todos. Obrigada, Brito. Bom dia a todos. Obrigada, dia. pessoal. Excelente dia. Obrigado, pessoal. Sempre um prazer, gente. Tchau, tchau. Tchau. Muito obrigado. Foi ótimo, viu? Vocês são sucesso de audiência. Um abraço. Tchau. Meu